Espero que todos estejam bem. Nós estamos retornando com a nossa EBD, por enquanto num formato ainda diferente, a distância física, né? Embora possamos exercer a nossa comunhão ainda que não estamos juntos, mas que possamos aproveitar esse instrumento, essa bênção que é a nossa EBD, que também é a comunhão, né? Que Deus nos abençoe nesse ano de 2021, nos ajude, nos direcione a, de fato, promover o crescimento do corpo de Cristo, promover o crescimento individual de cada um e principalmente mútuo, através dessa ferramenta importantíssima que é o ensino cristão, o ensino bíblico. Eu queria orar com vocês, peço que acompanhem-me nessa oração e que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família que está nos acompanhando, que está vendo esse vídeo em qualquer lugar e em qualquer momento. Deus Santo querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra e nas coisas concernentes ao Teu reino, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus mesmo, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine, ó Deus, nos dê, ó Pai amado, sabedoria, discernimento, capacidade, Senhor, de aplicarmos aquilo que do Senhor temos aprendido, ó Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Queridos, eu queria começar com dois textos bíblicos, né? Lá em Oséias, Deus disse que o povo estava errando, né? Através da pessoa do profeta Oséias, lá em Oséias 4:6, Deus diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Também o rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Oséias está fazendo aqui uma advertência ao povo de Deus, né? Está sendo, na verdade, boca de Deus para fazer essa advertência, no sentido de que o povo de Deus estava deixando de fazer, ou de meditar, ou de refletir, de guardar aquilo que Deus ordenou. E o povo fazia isso não era porque não dava para fazer, estava difícil de meditar, de ler, de observar a lei do Senhor, mas porque justamente, deliberadamente, o povo deixou de fazer isso. E Deus está dizendo, prometendo que assim como o povo deixou a lei dele de lado, a palavra dele de lado, Deus também estava pronto a deixar aquelas pessoas e as gerações seguintes também, né, os filhos, de lado, porque eles não estavam observando a lei do Senhor deliberadamente. Eles escolheram não observar a lei do Senhor. É muito importante que nós façamos uma escolha ao contrário do que aquele povo naquele período fez, que nós possamos escolher sim refletir e viver a palavra de Deus. A oportunidade também nos é dada e que possamos aproveitar essa oportunidade. E por que a gente precisa ouvir e viver a palavra de Deus? Porque a gente precisa refletir nessa palavra. Lá em 2 Timóteo 3,16, o Senhor também diz, né, a própria Escritura vai testemunhar dela mesma, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17 ainda segue, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela pode nos ensinar, né? Ela é útil para servir para a gente como norte, né? A gente pode aprender nela, a gente pode ser repreendido também por ela, corrigido e instruído na justiça, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado. O homem, a mulher de Deus, a pessoa que se propõe a servir a Deus, seja aperfeiçoado por essa palavra. Então, que Deus nos ajude nesse objetivo de voltarmos de fato para a palavra de Deus. E eu diria que há muito tempo a escola bíblica dominical, ela é o instrumento em que nós podemos fazer isso com mais afinco, né? A gente pode fazer esse estudo, essa reflexão coletivamente. É claro que nós não devemos abrir mão da leitura e do estudo bíblico em casa. Colocamos as nossas dúvidas e podemos assim fazer aplicação em nossas vidas,
Que Deus nos ajude nesse objetivo. Mas aí eu queria trabalhar hoje nessa aula com algumas perguntinhas, né? O que é a EBD, né? A Escola Bíblica Dominical. Bom, eu diria que na prática, a EBD é um momento em que coletivamente nos juntamos para estudar a Bíblia ou assuntos à luz da Bíblia, né? Assuntos do cotidiano que a gente vai elucidar através da Bíblia. E fazemos isso de forma sistemática, né? Que é de forma organizada e abrangente. Então, a EBD é esse momento, um momento coletivo em que os irmãos se juntam e buscam na palavra de Deus esclarecimento, né? Aí alguém pode perguntar, mas às vezes a gente usa livro, a gente não usa diretamente a Bíblia ou revista, a gente usa, né? Então, mas esses livros, essa revista, a gente vê que ela tem forte base bíblica, né? Está arraigada na Bíblia, só faz para a gente esse trabalho de retirar assuntos específicos e sistematizar esses assuntos para que a gente possa estudar, mas é o estudo bíblico mesmo, que é o nosso alvo quando nós nos juntamos na nossa EBD. Então ela é uma escola, porque lá nós aprendemos, e enquanto estamos aprendendo, nós também ensinamos, e vice-versa, né? Ensinamos aprendendo. Ela é bíblica porque está centralizado na Bíblia, independente se a gente vai ver outros assuntos, a gente vai ter a Bíblia como nosso norte. E ela é dominical porque, de acordo com o nosso costume, ela é realizada no domingo. E aí eu quero trabalhar numa outra pergunta agora. Como é que isso surgiu? Como é que isso começou, né? Bom, a maioria dos pesquisadores, a maioria dos irmãos que se atentam, ou historiadores que se atentam a buscar essa resposta, chegam até a Inglaterra ali no período recente da Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam muito, inclusive as crianças, né, trabalhavam 12, 14 horas, numa situação ali muito precária. Aliás, o conceito de criança, ele é um conceito assim recente, né? E naquela sociedade a criança era vista praticamente como um pequeno adulto, né? Então tinha lá suas responsabilidades, e aqueles que conseguiam trabalhar tinha que trabalhar também. Dado esse aspecto da criança ter atividades laborais, a criança ter que trabalhar, tinha consequências também, porque muito cedo as crianças tinham também autonomia. E o que alguns irmãos perceberam é que domingo, dia de folga, essas crianças estavam ociosas, seja aquelas que trabalhavam ou não, elas estavam ociosas, estavam na rua. O índice de crime, de criminalidade acontecia assim de uma forma terrível em algumas cidades inglesas. E isso se dava porque aquelas crianças ao domingo estavam desocupadas, estavam sem norte, estavam de repente colocando para fora aquele sentimento contido durante toda a semana, em que elas tinham incumbências que hoje nós sabemos muito bem não são próprias para as crianças, né? Então aí surge a escola dominical. Não é bíblica ainda, porque a princípio esses irmãos que começaram, e eu queria enfatizar aqui, né, deixar bem claro que está muito ligado com os metodistas, né? Diz alguns irmãos aí que a primeira EBD de que se tem registro aconteceu na casa de uma jovem que se converteu, né, chegou ao conhecimento de Cristo por meio de uma pregação de John Wesley, que depois da sua morte, né, do seu falecimento, que o Senhor o chamou, algumas pessoas fundaram o movimento metodista wesleyano, né? Não foi ele o fundador, mas se baseia na vida cristã e na obra que Deus fez através desse servo, a Igreja Metodista. Mais tarde, ainda na Inglaterra, um irmão, também metodista e jornalista por profissão, Robert Hakes, ele também observou essa questão social aí que atingia as crianças principalmente, mas toda a sociedade da Inglaterra, e preocupado com isso, então ele alugou ali, conseguiu um lugar para que esse trabalho de escola bíblica também fosse iniciado. E a cidade ali estava muito violenta e os índices criminais entre as crianças era muito grande, justamente pela questão da responsabilidade aí que as crianças adquiriam logo cedo, e também pela liberdade que elas tinham. Então ele
preocupado aí com essa situação, ele resolveu, num lugar mais amplo, começar também um trabalho de orientação, de instrução para essas crianças, tanto no que diz respeito ao ensino secular, quanto ao ensino bíblico, né? Pela manhã, eles estudaram matérias como história, matemática e a língua pátria, que era o inglês, né? E à tarde eles estudavam a Bíblia, com também estudos sobre condutas e ética, né? O resultado desse empenho do trabalho desse irmão, e eu acredito com outros irmãos também, porque esse trabalho é o que ficou registrado, mas acredito que outras pessoas também trabalhavam nesse sentido. Mesmo esse irmão tinha uma equipe ali com ele. Foi que a sociedade inglesa foi sendo transformada, né? O índice de criminalidade caiu bruscamente nesse lugar, e à medida que as crianças tinham suas vidas transformadas, também aquele lugar era transformado por causa do trabalho desse irmão. Então ele tinha grande prestígio, grande reconhecimento na imprensa local, ele tinha o reconhecimento também de autoridades administrativas do lugar, muito embora havia uma certa perseguição por parte de algumas autoridades religiosas. Haja visto que ele foi chamado de o profanador do domingo, né, do dia do Senhor, o dia de se guardar. Ele também foi chamado de mestre do mal e também pai dos vagabundos, né, porque ele trazia ali pessoas de fato marginalizadas, pessoas que estavam à parte da sociedade para aquele trabalho, e essas pessoas estavam sim sendo transformadas. E esse impacto que esse trabalho desse irmão e de outros irmãos causaram foi aí tão grande que algumas instituições apoiaram de forma decisiva, e algumas igrejas abraçaram esse trabalho, divulgando bastante, principalmente os anglicanos lá na Inglaterra, né, fizeram desse trabalho uma base para começar um trabalho de forma nacional, né? E no Brasil, né, quando chega a escola bíblica no Brasil? Bom, a história conta que foi por volta do meio ali do século XIX, por volta de 1850, quando um casal de missionários escoceses que viviam em Petrópolis, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, resolveu iniciar ali o primeiro trabalho também com crianças de uma EBD em língua portuguesa. Já era comum, né, que fizessem missionários, migrantes fizessem seus cultos e também os seus ensinos na língua pátria deles, né, principalmente ingleses. E o casal Robert e Sarah Cayley, eles resolveram fazer esse trabalho com crianças locais ali, portanto, língua portuguesa. A princípio o trabalho era pequeno, não tinha muitas crianças, mas esse trabalho também rendeu frutos bem proveitosos para toda a nossa sociedade, e se espalhou e cresceu. E o lugar onde hoje o lugar onde eles começaram esse trabalho tem um memorial lá, e esses irmãos também fundaram, né, a primeira igreja congregacional aqui do Brasil, né? Foram eles os fundadores da primeira igreja congregacional aqui no nosso país. E outras denominações, como a nossa, por exemplo, com o passar do tempo também tem a sua identidade muito ligada com a questão da EBD. Isso a gente pode ver num próximo estudo, mas a relação dos batistas com a escola bíblica dominical, com a educação em si, com a capacitação dos seus membros, dos seus obreiros, ela é muito rica, ela é uma história assim que a gente tem que ver, ela remonta muito tempo atrás e que vale a pena também de ser estudado. Então que Deus nos abençoe. Só recapitulando aqui, né, o que é a EBD. A EBD ela é o lugar de quem quer crescer, aqueles servos de Deus que querem ficar parecido com Cristo, né? É um momento coletivo, né? Na prática ela se dá num momento coletivo em que nós nos encontramos para estudar a Bíblia ou assuntos que nós estudamos à luz da Bíblia, né? Ela teve início, pelo que a história indica, na Inglaterra, em meados do século XVIII, né? Logo depois da Revolução Industrial,
E tem também a história dela aqui no Brasil, que o marco que ficou registrado é aqui na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, um casal de missionários, no meio ali do século XIX, iniciaram um trabalho com crianças brasileiras, com o intuito aí também de ensiná-las tanto para o desenvolvimento pessoal, social, como principalmente para o desenvolvimento cristão, de princípios cristãos e da vida cristã. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitar cada dia essa oportunidade que temos, que é a EBD, ao lugar de quem quer crescer. Fique na paz.